Fala galera da engenharia, eu sou Eduardo Micail e esse é mais um vídeo do Entrevista 360 aqui do Engenharia 360. E hoje a gente está aqui com o advogado Fábio Guedes para falar um pouquinho sobre a norma de desempenho, né, Fábio? Muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Micail, pelo convite. E conta pra gente, fala um pouquinho sobre você, sua área de atuação, você é especialista, né, em direito imobiliário. Isso, Micail, eu sou advogado e trabalho com direito imobiliário. Tenho uma pós-graduação específica em direito imobiliário. Sim. E a gente atua, dá palestra, e, enfim, trata diretamente de direito imobiliário, então eu tenho muito contato com engenheiros. Bacana. E só para a gente começar a contextualizar, né? Quando a gente fala de norma técnica, a gente fala de ABNT. O que é a ABNT e o que ela faz? Micail, nós temos um sistema de normalização. Normalização significa uma atividade desenvolvida pelo Sinmetro, por essas entidades que a lei determina, a lei escolheu algumas entidades para fazer esse tipo de normalização. Hoje, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é o órgão que ficou incumbido de produzir essas normas. Elas representam hoje o que o contexto técnico entende como de melhor solução para uma determinada específica atividade. Então, o corpo técnico, as pessoas, os órgãos técnicos se predispõem a normalizar uma determinada situação. Criam as regras que entendem como melhores para uma determinada atividade. E essa atividade passa por um critério de produção pela ABNT e depois é elaborado um texto que condensa, materializa esse entendimento técnico sobre uma determinada atividade. Essa é a função, basicamente, da ABNT. Então, ela envolve diversos setores, diversos órgãos, para documentar, colocar no papel o que esses órgãos entendem como de melhor para uma determinada atividade. Isso é normalizar. Legal. E a gente vê que muitas engenharias utilizam, aliás, todas as engenharias utilizam as normas, tem normas para todas as atividades de cada uma das engenharias, né? E a norma de desempenho é uma norma recente, a gente sabe, e mesmo assim muita gente ainda não conhece, não tem conhecimento a fundo do que é a norma de desempenho, o que ela faz, né? Conta pra gente quando ela foi criada e o que é a norma de desempenho. O corpo técnico, as pessoas técnicas, os órgãos técnicos sentaram para discutir que o setor de construção civil precisava de uma norma que condensasse o que se entendia como de melhor, as melhores práticas para a construção civil. É muito difícil fazer isso, mas, de certa forma, a norma de desempenho, que é a NBR 15575, ela condensa muitos desses entendimentos, alguns trazidos de outras normas que já existiam, mas foram atualizados, revistos e incorporados à NBR 15575. E aí, para chegar nesse contexto, então, imagine quantas discussões, quantas reuniões, o que cada um entendia de melhor, cada um fez sua colocação, e nós tivemos a participação de entes e entidades de diversos setores. Inclusive o Ministério Público foi convidado, o Ministério Público que nem é da área técnica, mas mesmo assim foi convidado para participar. Enfim, todo mundo que poderia sofrer consequências ou ter qualquer tipo de relação com aquilo que estava sendo tratado, foi chamado para participar. Então, nós tivemos participação de faculdades, setores da engenharia, setores da construção civil, todos eles participaram das discussões e também os órgãos de classe, né? Então o CREA também participaram, todos eles participaram. E aí hoje nós então temos uma norma de desempenho, que é a chamada norma de desempenho. Essa norma então hoje ela traz para a gente o que se espera de critérios mínimos. O que se espera de uma construção? Cada um vai ter se eu perguntar para você o que você espera de uma construção, você provavelmente vai relatar uma série de requisitos, uma série de critérios. Sim. Eu, do meu lado, vou dizer outros. Mas, num contexto geral, a norma de desempenho ela tentou trazer o conceito de todo mundo. O que basicamente se espera? Você talvez tenha critérios específicos, mas basicamente você espera a mesma coisa que eu. Eu quero ter uma habitação que seja minimamente confortável. Eu quero ter uma habitação que tenha
uma proteção de ruídos mínima. Eu quero ter uma habitação que tenha critérios de luminosidade mínimos. Isso você vai ter e eu também vou ter. Conforto térmico, acústico. Conforto térmico, acústico, tudo isso ela tenta trazer um critério mínimo do que se espera de uma habitação. É mais ou menos isso que a gente encontra lá. E aí, claro, você vai ter para o construtor algumas especificidades da área dele. Você vai ter para o usuário algumas especificidades da área dele. E qual que é a importância, quais são os benefícios que a norma de desempenho traz para a construção civil de forma geral? A partir do momento que a gente tem parâmetros mínimos que são seguidos por todos, você começa a ter uma aproximação do que se esperar. Então, se eu tenho normas que me orientam de como eu tenho, o que eu preciso colocar no mercado, qual é o produto que eu tenho que colocar no mercado, você começa a ter padronização. Quanto mais padronização eu tiver, melhor talvez sejam os produtos. Num contexto geral de fabricação de produtos, por exemplo, todos tendem a seguir aquilo que dá um melhor resultado. A norma de desempenho tenta trazer isso para a engenharia. Ela não é prescritiva no sentido de todos têm que seguir esta fórmula. Então, ela não diz o que o construtor tem que seguir, ela diz qual é o resultado que tem que ser atingido. Então você pode trabalhar com o desenvolvimento de métodos melhores para atingir aquele fim. Mas a partir do momento que eu tenho já um objetivo definido, eu já sei na hora que eu vou comprar um imóvel o que eu posso esperar dele. Se ele não tiver aquelas características mínimas, esse imóvel não vai ser vendido. Você não vai encontrar comprador, ou pelo menos no preço que se espera, você já sabe, opa, esse valor eu não posso pagar porque... Você espera isso. Porque ele não atinge os critérios mínimos, então esse é um produto de pior qualidade. Então eu consigo mensurar se o produto ele é melhor ou pior que os demais, porque eu passo a ter também critérios objetivos. A gente comentou aqui critérios do conforto acústico. Eu consigo comparar objetivamente duas unidades diferentes. Este tem um conforto acústico maior, que ele reduz o som ambiente, o barulho que vem do exterior, em X decibéis. Essa outra unidade ela é mais barata, por quê? Porque ela não tem um conforto igual. Isso eu consigo comparar os dois com critérios térmicos, critérios de luminosidade, enfim, eu começo a ter critérios objetivos. Não é, a gente deixa de comprar imóvel com aquela visão que tinham os nossos pais, de localização e metragem. Eu posso começar a comprar imóveis com critérios objetivos. Tem outros fatores que agora influenciam também nessa avaliação, né? E é bacana porque essa norma, de certa forma, também faz com que a gente tenha uma elevação do nível de qualidade, tanto dos fornecedores quanto na execução também, né? E a preocupação dos profissionais que atuam aí na construção civil é muito bacana porque isso faz com que eleva um padrão de qualidade, né? A gente tenha uma régua para quem segue essa norma, né? Uma régua pelo menos mínima. Exato. Que todo mundo tem que chegar naquele mínimo e superar. E quanto mais você conseguir superar, melhor vai ser o seu produto. Com certeza. E a norma ela é dividida em 6 partes, né? A gente tem a parte de requisitos gerais de obra e temos também referentes aos sistemas, que aí consiste em estrutura, sistemas hidrossanitários, pisos, vedações e coberturas. E dentre cada um desses sistemas a gente tem uma série, né, de exigências e requisitos mínimos. O que talvez importe, quando a norma trata dos sistemas, ela vai tratar basicamente de questões técnicas. Mas o que importa talvez na nossa discussão são o que ela traz de princípios gerais. Porque ela traz incumbências não só de questões técnicas para os engenheiros, para o construtor, para o projetista, mas ela traz também incumbências para o próprio adquirente. Então ela traz, assim, um contexto mais amplo, ela vai trazer incumbência para quem fornece o material, ela traz incumbências para o projetista, ela traz incumbências para quem constrói, mas ela traz também incumbências para quem compra. Para o comprador, que é uma coisa que a gente não sabe. A nossa cultura, ela esquece que quem compra também tem responsabilidades. A gente acha que uma obra é para sempre, e não é. Exato. Interessante essa sua observação, porque às vezes nós, como engenheiros e tudo mais, no dia a dia a gente só se preocupa com a nossa atividade ali, mas quem está comprando, então,
também tem responsabilidade, né? O engenheiro, esse eu não me preocupo. Esse eu sei que ele sabe que existe regra, ele sabe que tem que cumprir e ele segue as regras. Principalmente essas regras técnicas da ABNT. Mas o usuário, por cultura nossa, do nosso país, a gente não tem essa preocupação com manutenção, por exemplo. Eu compro um imóvel e eu acho que ele é para sempre. Ele não vai acabar. Não, meu imóvel está pronto, acabado, agora eu não preciso fazer mais nada. E não é assim. E a própria norma vai dizer, se o usuário não realizar as manutenções, se ele não cuidar da coisa que ele comprou, essa coisa vai se deteriorar. Sim. O seu apartamento ele vai se deteriorar se você não realizar manutenções periódicas. E a norma de desempenho traz essa visão de que o adquirente também tem essa responsabilidade. Porque fica tudo linkado. Eu utilizo um material imaginando quanto ele tem de vida útil. Eu elaboro um projeto imaginando que aquele material tem que atingir um determinado tempo de vida útil. Quem constrói tem que construir com as características que foram projetadas para que nada interfira naquela vida útil que se imagina. Mas o usuário ele é uma peça fundamental para que aquele material que era de excelente qualidade continue tendo excelente qualidade até o final da vida útil do imóvel, que não se espera que dure pouco. Então são muitos anos. Se eu não fizer nada nesses 50 anos de uma habitação, ela vai se deteriorar. E aquelas características que o projetista idealizou, elas não vão ser verificadas se a minha manutenção for precária. Sim. E aí alguns problemas vão aparecer na construção, e aí começa aquela discussão. Isso aqui era problema de projeto, isso aqui era problema de construção, ou é culpa do usuário que não fez a manutenção? E entra também a questão de garantia, né? E como que funciona? O que a norma diz sobre a garantia? A norma ela não impõe, mas ela sugere garantias por tempo de vida útil. Espera-se que determinado sistema atinja um determinado período de vida útil. Só que se eu não realizar manutenções, muito provavelmente aquele tempo de vida útil não vai ser atingido. É uma visão muito errada do brasileiro de realmente não faço manutenção porque o meu imóvel é para a vida toda. Mas essa não é uma verdade quando eu estou falando de automóvel. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua se depois de comprar um veículo ela tem que levar na concessionária para fazer a vistoria anual, para fazer a revisão, ele vai falar, lógico. Por que eu levo? Porque eu não quero perder a garantia do meu veículo. Mas essa mesma pessoa não tem a preocupação com relação a um bem que ela pagou muito mais caro do que um automóvel, ela não tem essa preocupação. Tem que se manter, afinal, eu vou viver naquele imóvel. O automóvel eu ainda ando um período de tempo menor, mas eu vou viver naquele imóvel muitos anos. A maior parte do meu tempo eu fico nele. E eu não tenho essa preocupação de, primeiro, com a deterioração e, segundo, de perda de garantia. Porque eu também tenho garantia para os sistemas de uma construção. Dúvida. E que ficam diretamente linkados com a minha manutenção. Se eu não fizer manutenção, por que eu não perderia a garantia? E no veículo, se eu deixar de fazer a revisão anual, eu perco. E eu aceito perder a garantia. Por isso que eu vou lá e faço a revisão na concessionária. Mas eu não aceito perder a garantia num imóvel. O judiciário também entende meio dessa forma. Puxa, as decisões tendem a dizer que a falta de revisão num automóvel implica na perda de garantia. Mas quando ele trata a mesma situação com relação a um problema de um imóvel, as decisões não tendem a ser da mesma forma. Dizer que o usuário perde a garantia por não ter feito a manutenção. Então a gente precisa ter um equilíbrio aqui até para o judiciário também. Legal. E muitas das perguntas que eu recebo sobre a norma técnica a norma técnica ela é uma lei? Bom, isso aí a gente tem uma discussão grande, dá um papo aqui que vai longe. Mas a gente tem na Constituição uma determinação que diz mais ou menos assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a própria Constituição diz, o que impõe obrigação para as pessoas é a lei. A norma técnica, como a gente falou no começo da conversa, ela é uma condensação de entendimentos técnicos que é regido ali pela ABNT. A ABNT ela não produz leis, ela produz uma normalização, ela produz normas técnicas. Então, por isso, há quem diga que norma técnica não é de cunho obrigatório. Mas a lei, apesar dela não falar expressamente o que está dentro da norma técnica, ela diz,
A norma técnica, ela é obrigatória quando expedida pelo órgão competente, que é A BNT. a BNT. Então, a lei coloca a ABNT no patamar de órgão competente para expedir normas técnicas. E aí, diversos textos legais fazem referência à obrigatoriedade da norma técnica, não do conteúdo dela em si, mas da norma técnica. Então, se você for buscar, por exemplo, nas normas de classe, então, a lei que regula o CREA, vai estar lá, o engenheiro, o arquiteto deve seguir as normas técnicas. Então, a lei diz que o engenheiro, que o arquiteto está obrigado a seguir normas técnicas. Ele não diz qual, mas a partir do momento que a norma técnica é expedida pelo órgão competente, que a lei diz que é o competente, ela passa a ser obrigatória para o engenheiro. Exato. Naturalmente, ela passa a ser obrigatória para o engenheiro. Mas diversos textos legais fazem referência a isso. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor vai dizer que um produto que é colocado no mercado sem observância das normas técnicas, ele é presumivelmente fora das condições que se espera dele. Ou seja, ele tem um problema presumido, pelo simples fato de não seguir as normas técnicas. E aí, trazendo aqui para a questão da engenharia, as leis que tratam da contratação de órgãos públicos por licitações, elas também vão dizer que as obras que serão realizadas devem seguir as normas técnicas. Então, a gente não tem muito como fugir. Embora a lei não trate especificamente do conteúdo da norma técnica, ela diz que a norma técnica ela é obrigatória pelo profissional. Então, de certa forma, está sempre relacionado, tem que ter essa observância em relação às normas técnicas, porque se tiver algum problema, mesmo quando envolver a lei, você vai naturalmente envolver as normas técnicas. Você vai ter responsáveis. Pela não observância da norma técnica, você vai ter, na legislação, responsabilidade daquele que deixou de cumprir. Legal. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre as normas de desempenho. Muita gente ainda não sabe a respeito da norma, não conhece, e principalmente não sabe que também o comprador é um dos responsáveis, né? Então, Fábio, muito obrigado por compartilhar um pouquinho de conhecimento aqui com a gente, das suas experiências com o direito imobiliário. É algo que os engenheiros e engenheiras precisam cada vez mais aprender e estar por dentro da parte legal também das suas atividades. E, Fábio, foi um imenso prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, Micael. Obrigado pelo convite aqui para participar. Se você está vendo nosso vídeo aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, independente da plataforma, não esquece de curtir, compartilhar, deixa seus comentários também, compartilha aqui se você já teve alguma experiência relacionada ao tema que a gente discutiu hoje e a gente se vê no próximo vídeo.